Título 2 do litisconsórcio 103. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato de direito. Parágrafo 1º. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou cumprimento da sentença. Parágrafo 2º. O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta que recomeçará da intimação da decisão que o solucionou. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsórcio. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem integração do contraditório, será nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo, e ineficaz nos outros casos apenas para os que não foram citados. Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsórcios dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsórcios. 117. Os litisconsórcios serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. 118. Cada litisconsórcio tem o direito de promover o andamento do processo e todos devem ser intimados dos respectivos atos. Título 3. Da intervenção de terceiros. Capítulo 1. Da assistência. São disposições comuns. 119. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente sem suspensão do processo. Título 2. Da assistência simples. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Parágrafo único. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie o direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. 123. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que pelo estado que recebeu o processo, pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir prova suscetível de influir na sentença. Desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Seção 3. Da assistência litisconsocial. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Capítulo 2. Da denúncia da lide. 125. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. 1. Ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. 2. Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Parágrafo 1º. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Parágrafo 2º. Admite-se uma única denunciação sucessiva promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. 126.
A citação do denunciado será requerida na petição inicial se o denunciante for autor ou na contestação se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no artigo 131. 127. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguir a citação do réu. 128. Feita a denunciação pelo réu. 1. Se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado. 2. Se o denunciado for réu, o denunciante pode deixar de prosseguir com a sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo-se sua atuação à ação regressiva. 3. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com a sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Capítulo 3. Do chamamento ao processo. 130. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. 1. Do afiançado na ação em que o fiador for réu. 2. Dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles. 3. Dos demais devedores solidários quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Capítulo 4. Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Parágrafo 1º. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Parágrafo 2º. Aplique-se o disposto deste capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Parágrafo 1º. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. Parágrafo 2º. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Parágrafo 3º. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º. Parágrafo 4º. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. 136. Concluída a instrução, se necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens, a vida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Repetindo. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou alienação de bens, a vida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Capítulo 5. Do amicus curiae. 138. O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda, ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível de ofício a requerimento das partes, ou de quem pretenda manifestar, solicitar ou admitir participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação.
Parágrafo 1º. A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargo de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Parágrafo 2º. Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. Parágrafo 3º. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar um incidente de resolução de demandas repetitivas. Título 4. Do juiz e dos auxiliares da justiça. Capítulo 1. Dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste código, incumbindo-lhe: assegurar às partes igualdade de tratamento, velar pela duração razoável do processo, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais, dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. Determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficial ao Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se refere o artigo 5º da Lei 7.347 de 85 e artigo 82 da Lei 8.078 de 90, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. Parágrafo único. A dilação de prazo previsto no inciso 6 somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. 140. O juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. 142. Convencendo-se pelas circunstâncias de que o autor e réu se seguiram no processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá a decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando de ofício as penalidades por litigância de má-fé. 143. O juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude, recusar, omitir ou retardar sem justo motivo providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso 2 somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 dias. Capítulo 2. Dos impedimentos e da suspeição. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. 1. Em que interveio como mandatário da parte, oficial como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. 2. Que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. 3. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. 4. Quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. 6. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. 7. Em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente contrato de prestação de serviços. 8. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. 9. Quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Parágrafo 2º. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Parágrafo 3º. O impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado, que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo.
145. A suspeição do juiz. Amigo íntimo ou amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. 2. Que receber presente de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo. Que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. 3. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de terceiro cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive. 4. Interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Parágrafo 1º. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Parágrafo 2º. Será ilegítima a alegação de suspeição quando 1. Houver sido provocada por quem a alega. 2. A parte que alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. 146. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento à suspeição e petição específica dirigida ao juiz do processo, no qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. Parágrafo 1º. Se reconhecer o impedimento à suspeição ou receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal. Caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 dias, apresentará suas razões, acompanhada de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Parágrafo 2º. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido, 1. Sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. 2. Com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Parágrafo 3º. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente, ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Parágrafo 4º. Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. Parágrafo 5º. Acolhida a alegação tratando de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Parágrafo 6º. Reconhecido o impedimento à suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter autuado. Parágrafo 7º. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz se praticados quando já apresente o motivo de impedimento ou de suspeição. 147. Quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins em linha reta colateral até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. 148. Aplique-se os motivos de impedimento e suspeição ao membro do Ministério Público, aos auxiliares da Justiça, aos demais sujeitos imparciais do processo. Parágrafo 1º. A parte interessada deverá arguir o impedimento à suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Parágrafo 2º. O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de prova quando necessário. Parágrafo 3º. Nos tribunais, a arguição a que se refere o parágrafo 1º será disciplinada pelo regimento interno. Parágrafo 4º. Disposto no parágrafo 1º e 2º, não se aplica a arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha.